paz de Jesus adentre os nossos corações. Que gostoso ver essa casa cheia, né? Coisa boa. Bonito de ver. Eu queria saber... Não, antes eu queria só explicar que hoje vai ser o tema livre, que normalmente acontece na última quinta-feira do mês, né? Mas o Rodolfo, que faria a palestra hoje, a sequência do Evangelho, como é de costume, ele teve um probleminha pessoal, então a gente trocou, tá? A palestra que seria hoje vai ser no dia 26, e no dia 26, que seria um tema livre, a gente vai ver hoje. Então eu queria saber de vocês, quem aqui nunca ouviu falar em Eurípides Barçanufo? Levanta a mão para mim, só para eu saber. Nossa, bastante gente, né? Não conhece. Então eu fico feliz de trazer a história desse querido espírito, amigo, conhecido como o apóstolo da caridade. E no final da palestra vocês vão entender o porquê que é importante para nós espíritas conhecermos Eurípides Barçanufo. Eu pessoalmente tenho um carinho todo especial porque a primeira casa espírita que eu frequentei durante 6 anos, o mentor da casa era Eurípides. Vamos lá. Eurípides, mineiríssimo, nasceu em Sacramento, Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1880. Para a gente se situar um pouquinho na história, em 1880 a doutrina espírita era uma jovenzinha de 23 anos. Né? Kardec publicou o primeiro livro em 1857. Então, só para a gente ter uma ideia da época em que nasceu Eurípides. Filho de Hermógenes e Jerônima, que eram carinhosamente conhecidos como Senhor Mojica e Dona Meca. Ele é o terceiro filho de um total de 15 filhos desse casal. Né? Naquela época em que tiravam do forno e colocava outro. Né? Desde muito criança, Eurípides já se mostrava ser uma criança diferente. Extremamente inteligente, extremamente interessado em estudar, em aprender. A família era uma família carente, uma família muito pobre. Aos 6 anos de idade, ele já acompanhava o pai quando o pai ia trabalhar. Então, nessa estação de trem, essa é uma foto de 2004, se não me engano, já toda destruída, né? Mas na época essa estação funcionava lá em Sacramento. Ele ajudava a vigiar os cavalos, ele ajudava a carregar malas em troca de algumas gorjetas, né? Tinha um riozinho ali próximo, de vez em quando ele pescava, vinha na estação, vendia os peixes. E ele chegava em casa sempre com algum dinheirinho, todos os dias. E ele entregava para a mãe o dinheiro e dizia para a mãe, guarda para o dia que faltar o pão. Então imagina uma criança com 6 anos de idade já ter essa consciência, né, e já trabalhava para ajudar a família. Mas ele sempre pegava um pouquinho do dinheiro e guardava para ele. Dizem que ele guardava numa meia uma parte do dinheiro e depois ele gastava todo esse dinheiro com livros. A mãe, Dona Meca, sempre... Tá aí uma foto dela já bem velhinha. Ela sempre sofreu muito com crises nervosas, com desmaios. E o Sr. Mojica levava a Dona Meca por vários médicos, os médicos mais famosos que tinha ali na região, né? Sacramento está na região ali do Triângulo Mineiro, em busca de cura para aqueles males. E nenhum médico nunca descobriu o que Dona Meca tinha. Né? Sempre ela saía na rua, desmaiava, estava em eventos, ela desmaiava, tinha crises nervosas, né? Eurípides, ele foi alfabetizado no Colégio Miranda, que era um colégio bom lá da região, mas ele não se contentava somente com o que ele aprendia na escola. Desde pequenininho já foi autodidata. Ele aprendeu outras línguas, sempre lia muito. Na escola ele funcionava mais como um auxiliar do professor do que como um aluno mesmo. Né? Como ele estudava muito fora do horário da aula, ele chegava, o professor ia ensinar, ele já sabia, e ele ajudava os coleguinhas a entender. Certa vez se hospedou na casa de seu Mojica e Dona Meca um casal de médicos. E o Eurípides, ele tinha um sonho de estudar medicina, mas o sonho dele de estudar medicina era com o objetivo de curar a mãe. Ele queria descobrir o que a mãe tinha, né? Ele tinha um sonho de curar, ele não gostava de ver a mãe sofrendo. E
Então, quando aquele casal de médicos está hospedado na sua casa, ele pede para dar uma olhadinha nos livros de medicina que eles carregavam. E ali ele se interessa muito pela homeopatia. E ele começa já desde muito criança, muito novinho, a estudar homeopatia. Os pais é chamado, numa certa ocasião, chamado na escola para conversar e já vão preocupados, né, pensando que será que Eurípides aprontou. E chega lá o diretor da escola, aconselha que os pais deviam tirar Eurípides da escola, porque não tinha mais nada que a escola pudesse ensinar para ele. Ele já sabia mais que os professores. Nessa ocasião, a família já tinha prosperado um pouquinho. Seu Mojica tinha aberto um pequeno comércio, né, um mercadinho, e ele conseguiu prosperar com a ajuda, né, dos filhos, trabalhando. E ele já tinha condição, então, de enviar Eurípides para estudar medicina, que era o sonho dele. Então, eles resolvem enviar Eurípides para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Quando Dona Meca percebe que o filho está preparando para ir embora, para tão longe, né, para o Rio de Janeiro, as crises dela pioram. Ela fica bem debilitada porque ela era muito apegada a esse filho. E Eurípides fica com muita pena de deixar a mãe naquela situação e decide então abrir mão do sonho. E ele não vai. Ele não fica no Rio de Janeiro, ele volta para cuidar da mãe, para ficar perto dela. Mas, como sempre foi autodidata, ele volta para casa, mas ele continua estudando homeopatia. Aí a medicina era com a intenção de curar a mãe. Era católico fervoroso, daqueles que vão em todas as missas. Ele frequentava todas as missas lá do altar, do lado do padre. Foi coroinha, cresceu e continuou ali do lado do padre. E ele não só ouvia a missa, ele ia com um caderninho e anotava tudo que o padre estava falando, inclusive o sermão. Anotava os evangelhos, anotava tudo que o padre estava ensinando. Porque naquela época, nós não tínhamos direito a ter uma Bíblia em casa. Nós não tínhamos essa liberdade. A Bíblia era permitida somente para o clero e para os teólogos. Então, ele queria aprender, ele ficava anotando. E como ele tinha muita amizade com o padre via toda aquela dedicação dele, o padre resolve presentear ele com uma Bíblia. Mas pede segredo, o bispo não podia saber, jamais. Ele não tinha direito a ter uma Bíblia. Ele vai muito feliz para casa com aquela Bíblia e ele lê a Bíblia do início até o fim. Quantos de nós já fez isso? Leu a Bíblia do início ao fim? Pouquíssimos, né? Ele lê a Bíblia do início ao fim, faz as anotações na Bíblia de tudo que ele estava entendendo, fica muito animado com tudo aquilo que ele estava aprendendo ali, porque muitas das missas também que assistia eram em latim, né? Só que ele não entende a parte das bem-aventuranças. Não consegue entrar na cabeça de Eurípides quando Jesus diz que bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os que sofrem. Essa parte ele não consegue compreender, aquilo parece muito injusto, não entra na cabeça dele. Então ele vai questionar o padre. Fala, olha, não entendi o que Jesus quis dizer com isso. E a resposta do padre foi de que são mistérios de Deus que a gente não tem que querer aprender, né? Pecado. Alguns de vocês já ouviram isso? É mistérios de Deus que não cabe a nós querer saber. Essa resposta alivia alguém? De forma alguma, né? E também não aliviou Eurípides. Ele continua com essa dúvida. Aos 17 anos ele já sabia tudo de homeopatia e ele abre uma farmácia de homeopatia. A família já mais próspera, ele abre essa farmácia não como um negócio para ganhar dinheiro, mas como um trabalho social, com a ajuda de familiares, com a ajuda de amigos, de outras pessoas que ajudavam com doações. Nunca um medicamento foi cobrado na farmácia de Eurípides. Qualquer um que chegasse lá com algum problema de saúde, ele tinha um medicamento para doar.
fosse rico, fosse pobre, qualquer pessoa, de qualquer religião. Aos 17 anos de idade. Aos 20 anos, ele ajuda a criar a Irmandade São Vicente de Paulo, essa mesmo que existe até hoje. Ele ajudou a fundar. E ele foi um dos dirigentes dessa Irmandade São Vicente de Paulo, lá em Sacramento. Aos 22 anos, ele abre o Liceu Sacramentano, que era um colégio, né, particular, onde ele dava aulas, né, tinha vários alunos, vários professores que trabalhavam com ele. O liceu era um colégio bem famoso ali na região, tinha gente de longe para estudar. E ele consegue ter muito sucesso com essa escola. Aos 27 anos, ele se elege vereador. E aqui, ele foi vereador por 5 anos. Na época, o mandato de vereador era de 3 anos. Então, foi 2 mandatos incompletos, né? O segundo ele não completou. E foi curioso, porque na época, o Estado de Minas lançou um decreto que passaria de 3 para 6 anos o mandato do vereador. Então, ele já estava eleito, né, no segundo ano do segundo mandato. Ele poderia ficar por 6 anos ao invés de 3. Mas ele achou aquilo extremamente antiético. Ele não concordou com esse decreto, porque ele não sabia se as pessoas que votaram nele para ser representado por ele durante 3 anos concordariam em ser representado por ele por 6 anos. Então ele abre mão, né, do mandato dele no segundo mandato ali. Igualzinho os políticos de hoje, né, gente? Ele achou que não era justo, não foi feito um plebiscito para saber se as pessoas aceitariam aquilo. Simplesmente foi um decreto e foi no estado todo. Eu não sei se teve outros políticos que teve o mesmo posicionamento dele. Acredito que a maioria ficou feliz. Vamos lá. No Liceu Sacramentano, ele se destaca na região e passou a ser reconhecido, inclusive, em todo o país, pelo método de ensino dele. Ele aboliu a palmatória, né, que na época era comum. Ele criou salas mistas, de meninos e meninas junto. Ele era discípulo de Pestalozzi, que também foi professor de Kardec, né, que era uma pedagogia voltada para uma pedagogia do amor, ensinar com amor e não através do medo, através do mando. E ele consegue, dessa forma, ter um resultado fantástico com os alunos. Um resultado acima da média com os alunos dele. Naquela época que ele ganhou a Bíblia do padre, que ele estudou toda a Bíblia, já estava acontecendo em Sacramento um movimento em torno da doutrina espírita. Numa fazenda que se chamava Fazenda Santa Maria, onde viviam vários familiares de Eurípides, nessa fazenda começaram a acontecer uns fatos inexplicáveis, uns fatos que começaram a chamar muita atenção. Era a panela que voava, era a janela que batia sem estar ventando, eram as coisas que mudavam de lugar, eram muitos fenômenos físicos acontecendo ali nessa fazenda. E as pessoas que viviam ali estavam assustadas. Então elas vão buscar alguma ajuda, algum conhecimento, né, do que estava acontecendo com eles. E esse senhor Mariano, conhecido como Tio Senhor, é tio de Eurípides e é uma pessoa muito querida por Eurípides. Quando eles vão buscar ajuda, aparece Frederico Peiró. Frederico Peiró era um espanhol, um anarquista que veio para o Brasil, né, ele veio empreender no Brasil. E ele acaba indo para Uberaba, né? Em Uberaba ele tinha um amigo que era espírita e que vivia tentando levar ele para o centro espírita e ele, não quero, não gosto dessas coisas, né? Tinha um pouco de medo. Um dia, de tanto esse amigo insistir, ele vai ao centro espírita. E chegando lá, o médium recebeu uma mensagem em espanhol, né? Uma psicofonia em espanhol. E ele foi o único que entendeu a mensagem era de um familiar dele. Naquele dia, Frederico Peiró se torna espírita, né?
né? E ele começa a estudar muito, se dedica muito à doutrina espírita. Então, quando acontecem esses fenômenos lá na Fazenda Santa Maria, Frederico Peyró vai até lá para ver o que estava acontecendo, né? E ele chega lá e ele descobre que naquela fazenda viviam muitos médiums. Tinham muitos médiums de efeitos físicos ali. Como eles não sabiam que eram médiums, eles não entendiam aquilo que acontecia. Mas Frederico Peyró ficou então um tempo lá ensinando, educando aqueles médiums, né, com a doutrina espírita. Aí aqui é só uma curiosidade, tá? Por causa de Frederico Peyró, do ladinho ali de Uberaba, na verdade é um bairro rural de Uberaba, tem esse bairro que chama Peirópolis. É como se fosse uma pequenininha cidade do lado de Uberaba. E Peyró empreendeu lá, né? Tinha vários negócios lá. E ele incentivou muitas pesquisas arqueológicas e acabaram descobrindo lá ossos de dinossauro. Então, Peirópolis hoje tem um museu, aquele, não sei se aparece lá no fundinho, é o Museu do Dinossauro. Esses dinossauros aí é num parque que tem lá na frente, né? Então, recebe muitos turistas até hoje. Eu tive a oportunidade de conhecer quando eu morei em Uberaba, mas eu não fazia ideia quem era Frederico Peyró, só fui descobrir bem mais tarde. Então, lá na Fazenda Santa Maria, Peyró acabou fundando o primeiro centro espírita de Sacramento. Só que naquela época a doutrina espírita ela era considerada pela Constituição brasileira como um crime. Estava lá na nossa Constituição. A prática do espiritismo é crime, passível de cadeia. Muitos espíritas foram perseguidos, foram presos, né? Tinha que viver escondido, não podia falar que ali tinha um centro espírita, porque não era aceito. Então, o Eurípides Barçanufo, quando ele fica sabendo que tio Senhor, que era um tio tão querido dele, estava envolvido com essas coisas demoníacas, né, criminosas, de espiritismo, ele fica preocupadíssimo e ele resolve que ele vai tirar o tio Senhor e toda a família dessa loucura. Então, chega um dia que o tio Senhor vai até a Sacramento e ia se hospedar na casa de Eurípides. Então Eurípides pensou, é hoje, né? É hoje que eu faço ele mudar de ideia. E pede para a mãe que coloque a cama do tio Senhor no mesmo quarto dele. Eles possam passar a noite juntos, que Eurípides vai conseguir convencer o tio. Quando ele se recolhe, Eurípides começa a conversar com o tio, né? Tentando convencê-lo de que aquilo estava errado. Né, que era crime, que era perigoso, que não podia mexer com essas coisas do demônio. E o tio Senhor tenta argumentar com ele, mas como ele era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, e Eurípides extremamente inteligente, culto, o tio Senhor não consegue ter argumentos com ele. Então ele pega e diz isso daí, olha: meu filho, não tenho condições de debater com você que é tão estudado. Tome aqui esse livro, ele vai explicar melhor do que eu. E entrega para Eurípides o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Leon Denis também é um filósofo francês, né, médium, espírita, foi um dos continuadores de Kardec. Quando Kardec desencarnou, Leon Denis continuou estudando, recebendo as mensagens dos Espíritos. Então ele entrega esse livro e vai dormir. E o Eurípides acende ali, né, uma lamparina, não sei como é que chamava na época, do lado do livro e começa a ler. E com aquela ânsia dele, que gostava tanto de estudar, ele não conseguiu dormir aquela noite. Ele passou a noite toda lendo o livro. O tio Senhor tem relatos dele dizendo que ele acordava no meio da noite, olhava, Eurípides estava lendo o livro. Dormia mais um pouquinho, acordava, Eurípides estava lendo o livro. E quando chegou de manhã, ele tinha lido o livro todo. Aí ele diz para o tio que ele estava... Como é que é? Ele ficou empolgado com a lógica convincente do autor do livro. Ou seja, o autor do livro tem uma lógica que convence, né? E aí ele passa a se interessar pelos estudos dos livros espíritas,
mas ainda continua católico, ainda continua fervoroso, ainda não aceitava a ideia de se tornar espírita. Tio Senhor começa a convidá-lo para as reuniões lá na Fazenda Santa Maria, lá no Centro Espírita. Depois de muito convidar, um dia Eurípides resolve aparecer para a reunião. Chegando lá na reunião, e ele vai com um amigo, ficou com medo de ir sozinho, levou um amigo. Chegando lá na reunião, a primeira coisa já chamou a atenção, como se fosse uma sala como essa, em que todas as pessoas estavam sentadas, um número de cadeiras correta e 2 cadeiras sobrando. Uma para ele e uma para o amigo, somente as 2. E o tio Senhor diz para ele que já estavam aguardando porque os espíritos avisaram que Eurípides iria naquela noite com um amigo. Então aí ele já ficou meio assustado. Na reunião, ele só pensou, ele não falou para o amigo, ele não falou para o tio, não falou para ninguém. Ele pensou, vou fazer um teste. Se realmente existe esse negócio de espírito, se realmente nós podemos nos comunicar com os espíritos, então eu quero que o espírito de João Evangelista, não é qualquer espírito não, né? Ele queria João Evangelista, explicasse para ele as bem-aventuranças que ele não havia entendido. Era a única coisa da Bíblia que ele não havia entendido. E mais, ele queria que João Evangelista se manifestasse através do médium Aristides. Aristides era um primo dele, alguém da família, uma pessoa boníssima, mas analfabeto. Não tinha nenhum conhecimento, mal sabia se expressar, uma pessoa realmente muito, muito simples. Então, no meio da reunião, Aristides se levanta e começa uma explanação lindíssima sobre cada uma das bem-aventuranças. E ele vai falando cada uma sob a luz das 3 leis fundamentais do Espiritismo. A lei do amor, a lei da reencarnação, de ação e reação, e a lei do progresso. Ele vai explicando cada uma de uma forma belíssima, de uma forma até meio poética. E de uma forma que ficou muito claro para Eurípides. Tudo aquilo que ele não havia entendido, a partir dali ficou muito claro para ele. E ao final da explanação, o Espírito se despede dizendo, muita paz, João, o Evangelista. A partir daí, ele não teve mais dúvida, né? Se tornou espírita naquele momento. E foi uma explanação que Eurípides deixa registrado depois, que nem ele, com todo o estudo dele, com toda a capacidade, seria capaz de fazer uma explanação tão linda como aquela. Isso ele tinha 24 anos de idade, e aí ele deixa de lado a Igreja Católica e passa a frequentar o Centro Espírita e se dedicar realmente aos estudos. E a mediunidade dele se desenvolve de uma forma fantástica, de uma forma absurda. Né? Tem relatos que Eurípides tinha todas as faculdades mediúnicas que está descrita no livro dos médiuns, todas. Quando ele se torna espírita, ele recebe uma mensagem de São Vicente de Paulo. Lembra que ele tinha fundado a Irmandade? Então, nessa mensagem, São Vicente pede a ele que deixe agora, a partir de agora, a Irmandade São Vicente de Paulo nas mãos dos amigos dele, dos outros que trabalhavam lá, porque agora ele teria uma outra missão na doutrina espírita. São Vicente explica para ele que o acompanha desde pequenininho, que é o mentor de Eurípides. Ele não está fraco não de mentor, né, gente? Mas prepara Eurípides por tudo que vem. Você tem que ser forte, você tem que ser firme, porque não vai ser fácil. Você vai ser criticado, você vai ser abandonado, você vai sofrer todas as consequências por ter se tornado espírita. E ele faz dessa forma. Ele realmente deixa a Irmandade São Vicente de Paulo na mão dos colegas e se dedica à doutrina espírita. Em uma ocasião, quando acabou a reunião na fazenda, de noite, ele pergunta para tio Senhor conhece Carlos o Doente? Quem é Carlos o Doente? E o
o senhor falou, conheço sim, é um senhor doente que mora para lá dessa mata. Tinha meio que uma floresta entre a fazenda Santa Maria e a casa desse Carlos. E aí o Eurípides diz para o tio, nós precisamos ir lá. Ele está precisando, está muito doente, precisando de nós. Precisamos ir lá com alimento, com remédio. E o tio senhor fala para ele, tá bom, amanhã a gente vai. E ele fala para o tio, amanhã pode ser tarde, nós vamos agora. Aí o tio fala, mas Eurípides, é perigoso. Olha essa mata, nós vamos ter que atravessar essa mata à noite, tem animais, né? Não dá para ser agora. Aí Eurípides faz essa pergunta para ele, mas o senhor, nós não estamos a trabalho de Deus? O senhor confirma que sim. Aí o Eurípides responde, então nós não devemos temer mal algum. Se estamos a trabalho de Deus, não devemos temer mal algum. E eles vão lá até a casa de Carpos, né? Chega lá, ele já está assim nos últimos suspiros de vida, doente, sem alimento. Então Eurípides e o tio leva o alimento, leva o medicamento, cuida dele, dá água, limpa. E no final, quando vai embora, Eurípides dá um abraço e um beijo em Carpos. E ali aconteceu a primeira cura dele, a primeira de muitas curas. A segunda foi a da mãe, porque aí ao estudar a doutrina espírita, ele descobre que a mãe não tinha mal físico nenhum. Ela só era cercada de obsessores cruéis, que judiavam muito dela. Todas aquelas crises que a mãe tinha era por causa de obsessores. E ele consegue afastar os obsessores da mãe, e a mãe nunca mais teve crise nenhuma. O Colégio Liceu Sacramentano, que teve tanto sucesso, que foi tão próspero, acaba que vai à falência. Porque os alunos saem, os professores saem, ninguém mais quer estudar com Eurípides depois da escolha dele de se tornar espírita. E ele passa por sérias dificuldades para manter a escola aberta. E um dia bate um desespero nele e ele decide que vai fechar a escola. Nesse dia, ele sente a aproximação de um espírito muito luminoso, um espírito muito superior. Como ele estava muito mal, muito triste, ele não acredita que aquele seja realmente um espírito muito luminoso. E ele pensa, não, eu estou sendo mistificado, né? Para quem estuda a doutrina sabe, né? Que é ser enganado, acreditando ser um espírito que na verdade não é. E aí, nessa hora em que ele meio que não quer receber aquele espírito porque ele acha que está sendo enganado, ele é adormecido, entra em transe e escreve uma psicografia. E quando acorda, ele lê, e é essa mensagem. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o manto do meu amor. E assina Maria, serva do Senhor. Essa mensagem ele recebeu no dia 31 de janeiro de 1907. Imediatamente ele faz o que Maria pede. Ele tira o nome Liceu Sacramentano, coloca lá uma plaquinha, Colégio Allan Kardec. Cria o curso de astronomia, traz professores de astronomia. Esse curso de astronomia começa a trazer algumas pessoas interessadas no assunto, porque não era fácil de encontrar um curso de astronomia naquela época. Então vem pessoas atrás desse curso. E às quartas-feiras ele começa a estudar o Evangelho lá no colégio. Somente os amigos dele da Fazenda Santa Maria frequentavam esses estudos, mas ninguém. Imediatamente, desculpa, pulei aqui, tá? Quando ele começa a estudar às quartas-feiras o Evangelho, acontece uma coisa extraordinária em Sacramento. Hoje, se você for em Sacramento, chega lá, alguém vai te contar essa história, né? Porque todo mundo fala disso. Eurípides Barçanufo, quando estava com
os outros espíritas da Fazenda Santa Maria, dentro do Colégio Allan Kardec, estudando o Evangelho, ele era ouvido dentro de todas as casas de Sacramento. Numa época onde não existia microfone, não existia alto-falante, as pessoas, querendo ou não, elas ouviam o Evangelho de Jesus que Eurípides estava estudando dentro do colégio. Dentro das suas casas, elas ouviam. Tem pessoas muito idosas hoje que falam ainda lá em Sacramento. Quando era pequenininha, eu lembro de perguntar para minha mãe, o que era aquele som? De onde estava vindo aquele som? E a mãe respondia, é o espírita que está rezando. E dessa forma foi sendo divulgado o espiritismo em Sacramento. As pessoas ouvindo, elas perceberam que não tinha nada de demoníaco naquilo, que não tinha nada de criminoso, que falava de amor, que falava de caridade, que falava dos ensinamentos de Jesus. E pouco a pouco foram indo pessoalmente lá no colégio participar das reuniões. Já que eu estou ouvindo mesmo, eu vou enfim ouvir daqui. E o espiritismo é fortíssimo naquela região toda, próximo de Uberaba. O pai dele, seu Mojica, também não se conformava da mudança do filho, e ele pede a dona Meca que vá conversar com Eurípides para fazer ele mudar de ideia. Era assim, o pai mandava a mãe. O filho queria pedir para o pai, pedia para a mãe falar com o pai, não era assim? Então, dona Meca vai conversar com Eurípides, a pedido do seu Mojica, para fazer com que ele volte para a igreja, que ele volte para o catolicismo. E ele passa ali algumas horas conversando com a mãe sobre a doutrina. Ela volta para casa e seu Mojica pergunta, e aí? Lá ele não vai deixar de ser espírita, não. Aí ele falou, mas e agora? Ela falou, e agora eu sou espírita também. Aí ele fica muito bravo e ela pega e diz, olha, mas Eurípides mandou esses livros aqui para o senhor estudar. Porque para o senhor conversar com ele, para fazer ele mudar de ideia, você tem que saber do que se trata. Então lê os livros e depois que lê pode conversar com ele para ele abandonar o espiritismo. E aí o seu Mojica lê os livros e se torna espírita também. Converteu a família toda. Teve a questão do microfone, que eu já falei. E uma das mediunidades que mais impressionava em Eurípides era o desdobramento e a bicorporeidade. Desdobramento, é quando estou aqui encarnada e meu espírito sai daqui agora e se desdobra. Isso acontece todas as noites com a gente, quando a gente dorme. A gente se desdobra. O espírito não precisa dormir, é só o corpo que precisa de descanso. Mas com Eurípides isso acontecia à luz do dia. Ele estava lá dando aula, ele meio que ficava sonolento, os alunos já sabiam, seu Eurípides não está mais aqui. E ele tinha essa bicorporeidade, que é se manifestar lá corporeamente em outro lugar, enquanto o corpo dele está aqui, meio que adormecido. E são vários relatos que aconteceram em Sacramento com isso. Teve um caso de uma mulher que estava para ganhar neném, e ele fazia partos, era parteiro também. E a mulher manda que o marido vá chamar seu Eurípides, porque está na hora da criança nascer. O marido vai pela estrada, estradinha de terra, de roça, e vai até a escola. Mas o Eurípides percebe que a mulher está precisando dele para ganhar neném, e antes do marido chegar, acontece isso. Ele deixa o corpo lá, meio adormecido na aula, e aparece lá na casa da mulher e ajuda no parto. Volta para a escola, continua dando aula. E ele percebe que aquele homem está chegando, ele fala para os alunos, está chegando aí um senhor que veio me chamar para fazer um parto, mas eu já fiz, eu já fui lá. E vai falando, está subindo a escada, vai bater na porta, aí o homem bate na porta. Seu Eurípides, eu preciso ir lá, que o neném vai nascer. Ele fala, já nasceu, é um menino, está tudo bem. Só que o homem não acredita. É uma única estrada. Eu vim pela estrada, eu não encontrei com o senhor. Mentira, o senhor não foi nada. E insiste que ele vá. E como o homem insiste muito, ele fala, então vamos voltar lá. E vai junto com o homem até a casa. Chegando lá, o homem encontra a esposa com o neném no colo. E a esposa fala, seu Eurípides, o senhor voltou. Então tem vários relatos como esse
né, na história de Sacramento. Tem um outro relato de uma mulher que estava muito mal e pede para o marido ir lá na casa do seu Eurípides buscar um medicamento. Era comum, as pessoas iam todos os dias buscar medicamento. E esse homem vai, resolve parar num boteco, começa a beber, fica meio de fogo, passa da hora. Quando ele lembra do remédio, ele fala, nossa, e agora, né? Aí ele volta para casa, passa do lado de um riacho, enche um vidrinho com uma água do riachinho, leva para a mulher, fala, tá aqui, seu Eurípides mandou tomar 3 vezes por dia. E a mulher toma 3 vezes por dia, melhora um pouco. Aí ela pede pro marido, falou, vai lá no seu Eurípides buscar mais, porque não deu. Eu melhorei, mas ainda não tô 100%. E ele vai. Dessa vez ele resolve ir mesmo atrás de Eurípides, não para no bar. Quando ele chega lá, encontra Eurípides na porta com um remédio para entregar para ele. Já sabia, e isso era muito comum, as pessoas iam buscar, chegava lá, ele estava na porta com o medicamento certo, para a pessoa certa. E ele diz para esse senhor, ó, você leva para ela, explicou a forma de tomar, e falou, não faça mais aquilo que você fez, hein? O homem não tinha contado para ninguém. Foi muito feio o senhor dar água do riacho para ela falando que é remédio. Não faça mais isso. Quando precisar, vem aqui mesmo. Então, os alunos dele, as pessoas que conhecia, as pessoas da família, falavam, não dá nem para pensar perto de Eurípides, não dá para mentir, não dá para matar a aula, não dá para fazer nada. Porque ele tinha uma mediunidade que percebia tudo. Essa é uma foto do Colégio Allan Kardec, hoje, uma foto atual. Existe lá em Sacramento, só que hoje é um museu, né, em homenagem a Eurípides. Então, indo ao Triângulo, passem lá para conhecer o museu nesse Colégio Allan Kardec. A farmácia não existe mais, a Fazenda Santa Maria está lá até hoje. O Centro Espírita funciona até hoje. Numa ocasião, ele foi processado por exercício ilegal da medicina, e esse foi um episódio que deixou ele muito triste, muito chateado mesmo. E o processo acabou prescrevendo, né, porque eram inúmeros depoimentos a favor de Eurípides. Fazia fila na porta do juiz de pessoas que iam espontaneamente dar o seu depoimento em favor de Eurípides. E como ele não cobrava nada por aqueles medicamentos, nunca cobrou nem um centavo, acabou que, como assim, exercício legal da medicina, com qual interesse, né? Então ficou provado que era um interesse mesmo de caridade, de ajudar, que não tinha intenção de enriquecer com aquilo, e acabou que prescreveu o processo, tá? Mas isso aí deixou ele muito chateado. Mais tarde eles descobrem que foi o Círculo Católico de Uberaba que abriu esse processo, essa denúncia, e que o presidente desse Círculo Católico de Uberaba era o dono de uma farmácia que tinha lá em Uberaba, na mesma rua da farmácia homeopática de Eurípides, e coitado, ele não vendia nada. Então essa denúncia meio que tinha um interesse financeiro, ele queria acabar com a farmácia de Eurípides porque acabou falindo, não vendia nada. Eurípides desencarnou aos 38 anos de idade, no dia 1º de novembro de 1918. Só de curiosidade também, Chico Xavier tinha 8 anos quando desencarnou Eurípides. Tá? Ele é de 1910. Então, o ano passado foi o centenário de morte, né, de Eurípides. A gente ouviu muito no meio espírita se falar dele, teve muitas homenagens por conta do centenário de morte dele. Então, em 1918, Chico tinha 8 anos, e aí em 1950, Eurípides manda mensagens para Chico Xavier, já do plano espiritual, e uma das mensagens que ele nos manda é essa: a nossa marcha continua, e como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Será que nós já alcançamos essa suprema vitória espiritual? Não, né, gente? A gente ainda está longe de alcançar. Então, sabendo disso, e com essa mensagem de Eurípides, a gente sabe que ele prometeu seguir conosco, de onde ele estiver. Isso significa que ele está do nosso lado. E é por isso que eu disse que é importante para nós espíritas conhecermos esse espírito extremamente iluminado,
E por que a gente precisa conhecer Ele? Se Ele prometeu estar conosco, a gente pode contar com a ajuda desse Espírito. E em que ocasião a gente pode contar com Ele? É só a gente lembrar que foi professor, que foi curador, né? Que deu muitos remédios. A gente pode contar com Eurípides quando a gente estiver estudando, quando estiver precisando compreender alguma coisa. A gente pode contar com ele quando estiver com alguma dor, passando por alguma doença. A gente pode pedir a ajuda dele. Ele prometeu que estará conosco até a suprema vitória espiritual. Ele vai continuar conosco por muito tempo. No livro Ave Cristo, do Psicografia de Chico, conta uma das encarnações anteriores. Não sei se alguns de vocês leram. Ele foi o escravo Rufo. Já leu, Fernando? Ele foi aquele escravo que preferiu morrer, ser assassinado, do que negar Jesus. Ele só precisava negar, falar: eu renego Jesus, eu acredito em outros deuses, para eles se manter vivo. E ele prefere morrer do que dizer que renegava Jesus. Foi uma das encarnações de Eurípides Barçanufo. Então, que a gente possa contar sempre com o auxílio desse nosso amigo e que a gente possa aprender muito com ele. Foi extremamente caridoso, extremamente dedicado a todos, dedicado a ele mesmo, a crescer, a aprender, a evoluir, né? Que seja um exemplo para nós. Que Jesus nos abençoe. Antes de encerrar, eu queria dizer que essa é a minha última palestra de 2019, logo 2020. Então eu queria desejar um abençoado Natal para vocês, para seus familiares, que Papai Noel seja generoso, mas que a gente não esqueça do aniversariante do dia e de todo o significado verdadeiro do Natal. Jesus nos abençoe.